Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus, a Ele toda a honra, toda a glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Como os irmãos sabem, nós estamos nesse ano de 2024, trabalhando com um tema muito importante, porque para nós cristãos é um tema importante porque a gente sabe que não há cristianismo sem cruz, não há cristianismo sem cruz. E se nós olharmos, se nós pensarmos bem, uma das formas, uma das maneiras de medir o amor de Deus por nós é na cruz. Quando você olha para a cruz, você vai ver o amor de Deus por nós pecadores, como pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo todos nós pecadores. E o tema diz: ainda existe uma cruz, e nessa cruz nós temos aliança, renúncia, serviço. E a divisa do tema está em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Não é? Então é um tema riquíssimo, profundo para o nosso crescimento espiritual. Irmãos, eu quero dizer para você que entrou aqui nesta noite, se o seu propósito é o de Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Se esse é o propósito seu aqui nesta noite, se você entrou aqui para buscar a Deus de todo o seu coração, pode ter a certeza que você vai sair daqui cheio e cheia da presença de Deus. Porque é assim que Deus quer que nós o buscamos, de todo o nosso coração. Eu tenho aqui para nós pensarmos juntos, nesta noite, 4 pontos importantíssimos para todos nós, que são baseados no nosso tema anual, ainda existe uma cruz. Que, por sinal, creio eu, que todas as mensagens que vai sair desse púlpito para os ouvintes, vai ser mensagens voltadas para a cruz, porque é tempo do homem olhar para a cruz e poder enxergar ali o Rei dos Reis, o Senhor da vida. Nós temos aqui nesta noite 4 pontos importantes para pensarmos e sairmos daqui, guardando tudo isso no nosso coração. E a cada dia nos preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto que nós vamos pensar nesta noite, baseado nesse tema, ainda existe uma cruz, é o seguidor de Cristo. Nós vamos ver 4 pontos importantes. O primeiro é o seguidor de Cristo. O segundo é a sua cruz. O terceiro é a sua fé, e o quarto é a sua recompensa final. Então nós vamos ver aqui o seguidor de Cristo, a sua cruz, a sua fé e a sua recompensa final. Desde já, nós temos a certeza de que já estamos sendo abençoados em saber que o seguidor de Cristo não vive em vão nesta terra. Mesmo sabendo que ele tem uma cruz para carregar, mesmo sabendo que ele tem uma fé para colocar em prática, em ação diariamente, ele tem uma recompensa final. E tudo isso nós vamos ver nesta noite. Amados irmãos e amigos visitantes, o que significa ser um seguidor de Cristo? Precisamos, saber o que significa ser um seguidor de Cristo, porque é muito fácil eu chegar para alguém aí na rua ou onde quer que seja e dizer assim: olha, eu sou um seguidor de Cristo.
É muito fácil você também abrir a sua boca e dizer: olha, eu sou um seguidor, eu sou uma seguidora de Cristo. Mas as pessoas querem saber o porquê que você segue a Cristo, que você demonstre de fato que você é um seguidor, uma seguidora de Cristo. Porque abrir a boca apenas não basta. Você tem que demonstrar de fato que você é um seguidor e uma seguidora de Cristo. Então, o que significa ser um seguidor de Cristo? Eu coloquei aqui uma maneira tão simples da gente entender o que significa um seguidor de Cristo. Significa, meus amados irmãos, um seguidor de Cristo significa simplesmente aquele ou aquela que se esforça a cada dia para ter as suas ações, a sua conduta, a sua vida em conformidade com o padrão do Salvador. Olha que maneira simples da gente entender o que é ser um discípulo de Cristo. É você, a cada dia, ter as suas ações, sua conduta, sua vida em conformidade com o padrão de Jesus. Porque, veja bem, se eu abro a minha boca e digo para todos vocês, para todas as pessoas de Iguaí, que eu sou um seguidor de Cristo, mas as minhas ações não dizem isso, a minha conduta não diz isso, a minha vida não diz isso, então eu não estou sendo um seguidor de Cristo, apenas estou sendo de fachada, né, de disfarce e por aí vai. Mas o seguidor de Cristo, a seguidora de Cristo, só é reconhecida desta forma. Por isso que a cada dia nós devemos lembrar das palavras do Senhor Jesus, quando Ele disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação, que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então devemos a cada dia policiar-nos, né? Vigiar-nos quanto às nossas ações, quanto à nossa conduta, quanto à nossa vida, porque são essas coisas que vai mostrar de fato que nós somos seguidores de Cristo. E eu pergunto, somos nós seguidores de Cristo? Homens, vocês que estão aqui, homens, vocês estão sendo seguidores de Cristo? E vocês, mulheres que estão aqui, vocês estão sendo seguidoras de Cristo? Isso é bom a gente refletir sobre isso, porque não é fácil ser um seguidor de Cristo, não é fácil. Quando a gente tem que entender que as nossas ações, nossa conduta, nossa vida tem que demonstrar que somos seguidores de Cristo. Mas veja bem, meus amados, se porventura nós vamos fazer aqui não um teste de você chegar na Fiat, por exemplo, querer comprar um carro novo e você receber ali um carro para você fazer aquele teste, Clóvis, como é o nome, Clóvis? Teste, não é esse teste de você entrar lá em um carro novo para você fazer aquele teste para comprar aquele outro carro novo que você vai adquirir durante, né, aquele tempo. Mas esse teste aqui que você, melhorou, hein? Esse teste que você vai ter nessa noite é um teste espiritual, para de fato saber se você está sendo ou não um seguidor de Cristo, uma seguidora de Cristo, mesmo sabendo que você já entende nesta noite que você precisa vigiar quanto às suas ações, conduta, vida. Eu pergunto a você, meu amado, você, minha amada que está aqui nesta noite, digamos que você está vivendo uma situação muito difícil, mas muito difícil mesmo, uma situação onde você se encontra ali sem praticamente quase saída nenhuma para você, desesperador até, e você sente que a cada dia essa situação está piorando mais ainda. Aí eu te pergunto, se chegar uma proposta para você dizendo o seguinte: olha, essa situação sua
esse momento difícil que você está vivendo, tudo vai melhorar para você, tudo vai prosperar para você, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai viver bem, mas você precisa fazer uma coisa. Para que de fato tudo isso venha melhorar na sua vida, você precisa negar sua fé em Cristo. Por outro lado, chega uma proposta para você dizendo assim: olha, a situação não está boa para você, nada está bom para você, cada dia mais eu vejo que a sua situação está piorando, mas eu quero te fazer uma proposta. Se você for continuar com a sua fé firme em Cristo, as coisas vão piorar muito mais ainda para você. Entendeu, irmãos, o que eu quero dizer nesta noite? Que não é fácil você ser um seguidor de Cristo, porque além de você ter que vigiar tudo o que eu falei, suas ações, sua conduta, sua vida diariamente, você não aceitar nenhuma proposta que venha fazer você negar sua fé em Cristo. Porque é melhor, mesmo que tudo piore para você, mesmo que você tenha que passar por tribulações, por tudo nessa vida, mas desde quando você continue firme em Cristo, com a sua fé inabalável em Cristo, vale a pena. Mas se for para você ter tudo de bom na sua vida, tudo, e você negar sua fé em Cristo, não vale a pena. Então não é fácil seguir a Cristo. Eu estava vendo um vídeo interessante, se é verdade ou não, não sei, mas serve de alerta para nós, nesses últimos dias tão difíceis que nós estamos vivendo, quanto à questão de você negar ou não a sua fé em Cristo. Ia um casal viajando, e ia na estrada um homem com a sacola nas costas, um jovem. De repente aquele casal sente a vontade de dar uma carona naquele rapaz. Para o carro, manda aquele rapaz entrar no carro. O rapaz agradece pela carona, senta no banco de trás e segue a viagem. Lá na frente, o rapaz arrasta um revólver da bolsa e aponta para o casal e diz: é um assalto. Pare o carro agora mesmo. Pare o carro. Desça agora mesmo os dois. O casal desceu do carro. Fique de joelho. Colocaram os dois de joelho. E ele apontou o revólver para a cabeça de ambos e disse: agora é a hora de vocês, de fato, confessar que vocês são seguidores de Cristo ou não. De fato, vocês vão ter que confessar agora se vocês realmente têm uma fé inabalável em Cristo ou não. Se vocês negar Cristo agora mesmo, todos os dois vão viver. Mas se vocês não negar Cristo agora mesmo, vão morrer os dois. E a mulher firme, a esposa firme, baixou a cabeça e falou: estou pronta para morrer pelo meu Senhor. Mas o marido começou a ficar nervoso e disse para aquele rapaz: eu nego. E para nossa tristeza, era um casal de obreiro, um pastor e uma esposa. A esposa não negou a sua fé em Cristo e o esposo, o pastor, negou. Quando o rapaz simplesmente olhou para os dois, colocou o revólver na cintura, colocou a sacola nas costas, olhou para os dois, deu risada, balançou a cabeça e saiu. E o marido ali, o pastor, ficou desesperado, chorando, porque negou a sua fé em Cristo. É só para a gente entender, irmãos, a importância de você ser um seguidor de Cristo, principalmente nos dias atuais. Dias onde você está vendo cada vez mais a situação piorando.
Como diz lá em Efésios 5, os dias são maus e a tendência é piorar. Nunca espera melhora, porque a tendência é piorar. E como está a sua fé em Cristo? De fato, você é um seguidor de Cristo? Então, meus amados, ser um seguidor de Cristo é isso. É a cada dia você está vigiando quanto às suas ações, quanto à sua conduta, quanto à sua vida, para que esteja em conformidade com o padrão de Jesus, e que seja qual for a circunstância da vida, ou seja o que vier contra você, que você não venha aceitar nenhuma proposta desta vida que venha fazer você negar a sua fé em Cristo. Isso é ser um seguidor de Cristo. Esse é o primeiro ponto que você precisa guardar nesta noite, quanto a esse tema, ainda existe uma cruz. Que você precisa ser esse seguidor de Cristo que você acabou de ouvir. Segundo ponto para pensarmos nesta noite, a cruz do seguidor de Cristo. Primeiro nós vimos o que significa ser um seguidor de Cristo. A cruz do seguidor de Cristo. Meus irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, desde o primeiro dia, lá no dia 20 de fevereiro de 1994, 30 anos atrás, quando eu entendi que Jesus chegou para mim e disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Que eu entendi que eu precisava trocar o meu fardo pelo de Jesus, meu jugo pelo de Jesus, aceitar o convite de Jesus, entregar minha vida a Ele. Eu entendi que a partir daquele momento, eu teria que viver pela fé, eu teria que carregar uma cruz, e eu tenho testemunhos de que foram muitas e muitas, e vão vir mais ainda, porque não podemos esconder isso, ocultar essas coisas, porque a tendência é piorar a cada dia. Mas veja bem, você que tem uma cruz para carregar, você que é seguidor de Cristo, nesta noite que está aqui, você tem uma cruz para carregar. Agora, uma coisa que você precisa saber, sabe o que é? Que carregando a sua cruz, você nunca está sozinho. Sabe quem está do teu lado para te ajudar você a carregar a sua cruz? Mateus capítulo 28, versículo 20. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Palavras de Jesus, palavras daquele que um dia chegou para você e falou assim: ei, se você quiser, segue-me, tome a cada dia a sua cruz e segue-me. Ele está dizendo para você nesta noite, que Ele estará contigo todos os dias. Ele não está dizendo para você: olha, eu estarei contigo amanhã, depois da manhã não, não, Ele está dizendo que Ele estará contigo todos os dias, até a consumação do século, para ajudar você a carregar a sua cruz. Lá em João capítulo 16, versículo 30, nós vamos ver o mesmo Jesus que disse para você, que disse para mim, que disse para os seus discípulos no passado: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai dizer em João capítulo 16, versículo 30, ele vai dizer assim: olha, no mundo teremos muitas aflições. Agora, não é 33, perdão, irmão, coloca no 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis muitas aflições. Olha, você que é seguidor de Cristo, você que está carregando a sua cruz diariamente, você não está carregando a sua cruz sozinho, você não está carregando a sua cruz sozinha, porque Jesus está dizendo para você: eu estarei contigo
todos os dias até a consumação do século. E ele está dizendo para você: olha, você vai ter muitas aflições neste mundo, mas tenha bom ânimo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Aquele que você está carregando uma cruz por amor a Ele, aquele que você está carregando uma cruz por obediência a Ele, por renunciar tudo da sua vida por amor a Ele, Ele está dizendo para você que mesmo diante de todas as aflições, de tudo que você vai ter que enfrentar nesse mundo, Ele estará contigo todos os dias, porque Ele venceu o mundo e Ele é fiel para te ajudar a carregar a cruz. Agora é como, inclusive, nosso irmão doutor Valdeci, ele sempre fala isso, eu acho interessante. Eu já sabia, mas quanto mais a gente ouve, a gente aprende mais ainda. Aquela questão, por exemplo, quando você está carregando a sua cruz, você, discípulo de Jesus, quando você está carregando a sua cruz, não pense você que aquilo que você pode fazer, Jesus não vai fazer por você. Aquilo que você pode fazer, carregando a sua cruz diariamente, Ele vai deixar você fazer sozinho, porque você precisa fazer sem a ajuda dEle. Agora vai haver momentos que você não terá condições nenhuma, carregando a sua cruz, de fazer algumas coisas. Mas lá estará Ele, que disse para você: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu venci o mundo, que está junto com você, lado a lado, você carregando a sua cruz, e Ele ali, para te ajudar nos momentos necessários. Vale a pena carregar a sua cruz por amor a Cristo. Agora, duas coisas interessantes que chamou a minha atenção sobre o carregar a cruz, é isso. Primeiro, quanto ao esforço, quanto à dedicação, quanto à disposição, quanto ao ânimo, é nossa parte. É nossa parte. O esforço para carregar a cruz é meu, o ânimo tem que ser da minha parte, a disposição também da minha parte, da sua, mas tem uma coisa muito importante: o ajudar você levar a cruz, e a força para você levar a cruz, que muitas das vezes vai ser pesada, quem dá é o Senhor. Então você, todos os dias, diariamente, você vai precisar se esforçar, se dedicar, ter disposição para levar a sua cruz. Mas não esqueça que lá está o Senhor Jesus, para na hora que você estiver fraco, você buscar força nele, para na hora que você estiver sem nenhum ânimo, você buscar ânimo nele, porque ele está pronto para te ajudar a você carregar a sua cruz. Meus amados, quando Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 5, quando ele diz assim: olha, sem mim nada podeis fazer, o carregar a cruz está incluído aqui. Quando ele disse: olha, sem mim nada podeis fazer, a cruz que você está carregando está incluído no que Jesus disse, porque você não vai poder levar nunca a sua cruz sem Jesus do seu lado, sem Jesus lhe conduzindo. Porque quando ele falou assim: ó, quem quiser vir após mim, ele não está dizendo para você ir na frente dele levando a sua cruz, ele está dizendo para você seguir os passos dele. Então você tem que pegar a sua cruz e seguir os passos de Jesus a cada instante, a cada momento, a cada dia. Mas nas horas que você não tiver nenhuma condições de carregar, lá está o Senhor para te ajudar. Terceiro ponto importante é sobre a fé do seguidor de Cristo. Nós vimos o seguidor de Cristo, o que significa ser um seguidor de Cristo. Nós vimos que o seguidor de Cristo tem uma cruz para carregar diariamente, e agora nós vamos ver a fé do seguidor de Cristo. Quando nós cantamos, principalmente os batistas, conhecem muito bem o hino 160, né? Que tem como título A Fé Contemplada. E
Aquele hino traz uma mensagem muito importante para nós que estamos carregando diariamente a nossa cruz como seguidor de Cristo. O hino diz que Jesus contempla a nossa fé. Olha que coisa interessante. Você está carregando a sua cruz por amor a Ele diariamente, e ali está Ele contemplando a tua fé. Cada passo que você dá, cada passo, cada dia que passa, você carregando a sua cruz com renúncia, com obediência, fidelidade a Ele, ali está Ele contemplando a sua fé. Jesus contempla a nossa fé quando nós estamos carregando a nossa cruz. Só que o mesmo Jesus, meus amados, o mesmo Jesus que contempla a nossa fé quando nós estamos carregando a nossa cruz, é o mesmo Jesus que conhece o tamanho da nossa fé. Ele não só contempla a nossa fé, Ele também conhece o tamanho da nossa fé. Se nós não temos nenhuma fé, Jesus sabe. Entendeu? Se você é uma pessoa que não tem fé nenhuma no seu coração, na sua vida, Jesus sabe que você não tem fé. Se você é uma pessoa que tem uma pequena fé ou uma fraca fé, Jesus também sabe. E se você é uma pessoa que tem uma grande fé, Jesus também sabe. Então veja bem, o seguidor de Cristo, que está carregando a sua cruz diariamente, que precisa colocar sua fé em ação diariamente, lá está Jesus contemplando a fé dele e conhecendo ao mesmo tempo a sua fé. Mas vamos imaginar que a sua fé, como um seguidor de Cristo que está carregando a cruz diariamente, seja uma fé pequena ou uma fé fraca. O Jesus que está contemplando a sua fé, sabe o que ele vai fazer com isso? Quando ele percebe que a sua fé é uma fé pequena, que a sua fé é uma fé fraca, ao levar a sua cruz, quando você lê Mateus capítulo 8, versículo 26 a 29, você vai ver simplesmente Jesus dominando as circunstâncias da vida, quando aqueles discípulos estavam naquele barco, e ali diante de uma grande tempestade, o barco prestes a afundar, os discípulos desesperados, achando que iriam morrer, Jesus chega para eles e diz: homens de pequena fé, por que duvidaste? Homens de pequena fé, por que duvidaste? Quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, que são seguidores de Cristo, que está carregando a cruz diariamente, que está colocando a sua fé em ação diariamente, se a sua fé está sendo pequena ou fraca, Jesus está te alertando. Ele está dizendo para você: homem, mulher de pequena fé, por que duvidaste? Por outro lado, se você, como carregador da sua cruz diariamente, tem uma fé grande, lá também está Jesus que contempla a sua fé, elogiando a sua fé. Quem não se lembra aqui do centurião de Cafarnaum, não é? Quem não se lembra daquele homem, o centurião de Cafarnaum, que a fé daquele homem foi uma fé tão grande no Senhor da vida, que Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem, que Jesus elogiou a fé daquele homem. Quem não se lembra da mulher do fluxo de sangue? Principalmente vocês que são mulheres sabem o que significa isso. Quem não se lembra daquela mulher que com aquela fé tão grande tocou em Jesus e foi curada? E lá estava também o Jesus que contempla a nossa fé, elogiando a fé daquela mulher. Então percebe, irmãos, se você é um seguidor de Cristo, que está carregando a sua cruz diariamente, que tem uma fé que precisa colocar em ação, Jesus está contemplando a sua fé. Não esqueça disso. Se você
em qualquer momento pensar em desistir, se você em qualquer momento pensar em diminuir o tamanho da sua cruz, se você em algum momento tentar olhar para a direita ou para a esquerda ou para trás, Ele vai dizer para você: homem de pequena fé, mulher de pequena fé. Mas oxalá que eu, você, que todos nós possamos ter o exemplo da fé do centurião, da fé da mulher do fluxo de sangue, e depositar toda a nossa confiança no Senhor Jesus, porque Ele jamais vai nos abandonar quando nós estamos carregando a nossa cruz. Meus amados, e o quarto ponto, nós vimos até aqui que nós somos seguidores de Cristo, sabemos o que significa seguidores de Cristo, que precisamos nos policiar, vigiar cada dia quantas nossas ações, nossa conduta, nossa vida, para que seja em conformidade com o padrão do Senhor Jesus, não é? Que precisamos a cada dia carregar diariamente a nossa cruz, não é? Sem desistir, ter uma fé inabalável, uma fé que agrada a Deus. E o quarto ponto é simplesmente esse: é você saber que como seguidor de Cristo, você tem uma recompensa final. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Deus jamais nos decepciona. Deus jamais nos deixa de mãos vazias, quando a nossa fé está depositada nele. Quando nós pagamos o preço de viver a nossa vida aqui nessa terra, dedicando a nossa vida ao Senhor, carregando a cada dia a nossa cruz, sem murmurar, sem reclamar de nada, colocando a nossa fé em ação no Senhor, que nos ajuda a carregar essa cruz. Quando chegarmos lá, no dia final, lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, vai estar escrito assim: que a coroa da vida é para aquele que for fiel até a morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 10: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus amados, será que não vale a pena ser um seguidor de Cristo? Será que não vale a pena você a cada dia, diariamente, carregar a sua cruz? Será que não vale a pena você a cada dia colocar sua fé em ação? Você não vai ficar frustrado, frustrada em fazer tudo isso. Lá está uma grande coroa te esperando. Aquele que prometeu essa coroa para você, ele é fiel. Jesus é fiel. Ele não é o homem para que minta. Ele não é o homem que é infiel. Ele te prometeu uma coroa da vida, mas também ele te exige uma condição: ser fiel até a morte. Agora vamos imaginar, para não perdermos o foco, para não sairmos daqui sem foco. Você é um seguidor de Cristo, você tem uma cruz para carregar diariamente, você precisa carregar essa cruz diariamente, colocando a sua fé em ação no Cristo Jesus, que contempla a sua fé, e você precisa ser fiel até a morte, para que você receba a coroa da vida. Mas existem umas palavras ditas por Jesus, que jamais nós precisamos esquecer. Coloque aí, minha irmã, Lucas 14, 26 e 27. Lucas 14, 26, se alguém vier a mim, olha o que Jesus está dizendo: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs,
e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E o 27 diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É fácil ser discípulo de Jesus? Você precisa renunciar tudo. Não é que você vai aborrecer a sua família, não é que você vai aborrecer o seu pai, aborrecer a sua mãe, aborrecer os seus irmãos, suas irmãs. Não, não é isso não. É você fazer de Jesus a razão da sua vida. É você fazer de Jesus o motivo da sua canção. É você fazer de Jesus prioridade, primazia, primícia na sua vida. É você saber que Jesus é mais importante do que tudo. Então, se você não é capaz de deixar tudo dessa vida por amor a Cristo, você também não é digno dele. Então, meus amados, esta é a palavra que eu, que você, que todos nós precisamos guardar no coração. Os dias são difíceis, eu sempre estou batendo nessa tecla, porque é a Bíblia que diz isso, não é Rogério que está dizendo isso, é a Bíblia que diz: os dias são maus, os dias são maus. Precisamos de fato ser um seguidor de Cristo, carregar a nossa cruz diariamente, colocar a nossa fé em ação, ser fiel até a morte, para recebermos a coroa da vida. E se for necessário fazer tudo isso que Jesus disse aí, vale a pena fazer, porque sua família, por mais importante que seja, por mais que você ama, não é mais importante do que Jesus. Nada nessa vida é mais importante do que Jesus. Se for, você não entendeu a mensagem do Evangelho. Se para você tem algo mais importante do que Jesus, é porque ainda você não entendeu o que Jesus fez na cruz do Calvário por todos nós pecadores. Se porventura nesta noite tem alguém aqui que entrou aqui, que ainda não entregou a sua vida a Jesus e que entendeu a mensagem da cruz nesta noite, que entendeu que precisa ser um discípulo de Jesus, que precisa ter uma cruz para carregar diariamente, que precisa ter uma fé firme em Cristo e que precisa ser fiel até a morte. Se você ainda não fez isso, esta noite Deus está te dando a oportunidade. Saia do teu lugar, mas seja corajoso, seja corajosa, porque Jesus, ele disse assim: quem negar a ele aqui na terra, ele também vai negar diante do Pai que está no céu. Então essa é a palavra para todos nós guardarmos no nosso coração. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a colocar em prática, não é? Tenham todos uma boa noite, que vocês possam ser sempre guardados, abençoados por Deus.